Caralho. Que mãe você é uma mãe e mamãe. Olá, YouTube. Olá, YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente em roteiro, porque, sei lá, peguei um livro aqui e ontem eu tava lendo e escrevendo várias coisas e aí eu falei, daria um bom vídeo. Ler, fazer anotações e falar sobre a vida a partir dessas anotações dos livros. O cachorro tá comendo alguma coisa aqui, por isso que tá esse barulho magnífico. O que você tá comendo? Oi, cara. E aí, falando em terapia, eu falei, qual livro melhor para começar a fazer isso do que um livro que algumas pessoas dizem que é autoajuda? Eu não vejo como autoajuda, mas eu também não sei como classificar. Mas que é sobre uma terapeuta, fala sobre as sessões de terapia que ela faz com os pacientes dela e sobre as sessões de terapia que ela faz com o terapeuta dela, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Lori Glover. Dessa moça. Eu sei que foi um livro que eu gostei muito de ler, que me fez pensar várias coisas, que eu anotei várias coisas. Talvez me deu até vontade de ler mais livros de autoajuda. Eu não sei, mas enfim. Eu dei 5 estrelas, foi a minha leitura favorita do ano passado. Então vamos começar, né? Aqui a gente tem a história dessa Lori, que é essa terapeuta, e aí ela vai contando por cada capítulo meio que a história de uma sessão que ela tem com os pacientes, ou da sessão que ela tem com o terapeuta dela, ou enfim, coisas da vida. A gente já começa com ela fazer... E a gente já começa com o primeiro capítulo, que se chama Idiotas, que eu adorei, é uma ótima forma de chamar a atenção das pessoas para o primeiro capítulo. E ela bota aqui, anotação no prontuário. John. O paciente relata que sentindo estressado, com dificuldade para dormir e se entender com a esposa. Expressa irritação com outras pessoas e busca ajuda para lidar com os idiotas. Eu já gostei a partir daqui do livro, porque a gente acaba chamando todo mundo de idiota, né? A gente que é meio sem paciência, pelo menos eu sou muito sem paciência. Ontem eu tive conversa com minha mãe e ela me disse que eu sou muito sem paciência pra vida. E eu sou. Eu reclamo muito. Minha vida é privilegiada, eu não sei porque eu reclamo tanto. A gente criou essa ideia de que a graça do ser humano é reclamar e melhorar as coisas, quando as coisas de vez em quando nem precisam ser melhoradas, mas a gente não tem paciência pra nada, pra ninguém. Então todo mundo ao nosso redor é idiota. E aí eu acabei batizando bastante com o John. Ô, Ari, presta atenção. Aristóteles. Eu acho que ele é muito verdadeiro. E aí a gente vai, inclusive, conhecendo ao longo do tempo aqui a história desse John, que ele é um cara, a gente diria que é uma pessoa tóxica. Ele é muito grosso com todo mundo, é muito grosso com a esposa dele, ele é muito grosso com todos, né? Com a terapeuta, ele... Como é o nome da palavra? Ele fala coisas completamente inconvenientes pra ela. Mas a Lori, ao contrário do John e de mim, ela tem muita paciência e ela vai entendendo um pouquinho da história dele, entendendo por que ele é assim. E aí a gente vai descobrindo que o John, na verdade, explica por que ele é um pedaço de cavalo com todo mundo. Não justifica. Porque eu tenho essa teoria aí. Pessoas tóxicas existem. As pessoas agem de forma tóxica. Você age de forma tóxica. Eu já agi de forma tóxica. Com gente que eu queria ou que eu não queria. É normal. Todo mundo é tóxico com todo mundo. O grande problema é quando você faz de propósito e faz por maldade. Aí eu acho que é um grande problema. Você concorda? Você concorda, minha mãe? Você concorda? Às vezes tem um motivo pra você começar a agir dessa forma. Não justifica. Não quer dizer que é ok ser tóxico. Não quer dizer que você não precisa se sentir mal. Não quer dizer que você não precisa pedir desculpa. Não quer dizer que é certo. Mas tem um motivo ali atrás. Por exemplo, aí vou ser bem polêmica. O Ryle, de É Assim Que Acaba, quem nunca leu, passa aí. Passa uns segundos aí porque eu vou dar um spoiler. Ele é o vilão. Ele toma atitudes muito ruins. Ele é muito tóxico com a esposa dele. Mas por isso que eu gosto muito desse livro. Tem um motivo que ele começa a agir dessa forma. Ele acabou atirando no irmão dele quando ele era pequeno, sem querer. O pai tinha uma arma na casa e ele foi brincar com o irmão dele e acabou tirando a vida do irmão, sem querer. E aí ele explode de raiva algumas vezes. O que não quer dizer que ele tá certo. Não quer dizer que ele tem que ser inocentado. Deixa quieto. E aí, voltando pra história, uma coisa que a Lori fala muito legal sobre o John é que é impossível conhecer as pessoas profundamente e não acabar gostando delas. Sabe aquele negócio de filme de Enemies to Lovers, que eles acabam, tipo, ficando presos em um elevador e você acaba conhecendo a pessoa, você percebe que ela não é tão ruim assim, ou melhor, ela pode até ser tão ruim assim, mas tem um motivo ali, você começa a entender o porquê. É bem isso, quando a gente acaba entendendo os motivos da pessoa fazer merda na vida delas, a gente acaba empatizando porque todo mundo faz merda. Lá, não sei se é uma boa pensar assim também, porque daqui a pouco a gente normaliza pessoas fazendo merda, mas é real, é humano. Paciência. Outra passagem aqui com a conversa com John. E se os problemas são causados por todos e por tudo, por algo alheio a eles, por que deveriam se dar ao trabalho de mudar a si mesmos?
Mesmo que decidam agir de maneira diferente, o resto do mundo não continuará o mesmo. Aí ela fala, você se lembra da famosa frase de Sartre? O inferno são os outros? É verdade, a gente sempre procura o problema dos outros. Todos os outros são os idiotas. E a gente não tem paciência pra ninguém. Mas a gente para pra pensar o quanto a gente é terrível, o quanto a gente é idiota, o quanto a gente é sem paciência, o quanto o inferno, na verdade, não é o outro, é o inferno que a gente cria sobre os outros. Então talvez a gente que seja o inferno. E aí ela finaliza falando, mas às vezes com mais frequência do que percebemos, as pessoas difíceis somos nós. Eu tô passando por um processo aqui de tentar entender que eu sou o grande problema de muitas das coisas da minha vida, porque como eu disse, eu gosto de reclamar. E eu fico muito satisfeita toda hora, e eu sou sem paciência, e eu dou patada, o que não é legal. Eu sei que sou uma pessoa de coração bom, e eu faço as coisas e falo as coisas tentando ajudar os outros. De vez em quando não é necessário ajudar os outros. E eu tenho que parar de querer consertar a vida dos outros, porque assim, todos estão de boa com a vida deles. Eu que tô me irritando com a vida que não tá consertada dos outros. Porque talvez não seja pra consertar, entendeu? Não sei se eu quero mais falar desse livro. Depois a gente passa pra falar da Lori, quando ela vai pra terapia dela. A anotação do prontuário é que Lori é uma paciente, na casa dos 40, comparece para o tratamento logo após um rompimento. Relata que busca apenas algumas sessões para passar por isso. Quem nunca foi pra uma terapia porque acabou um relacionamento, né? Se você ainda não foi, você é uma pessoa muito nova, ou então não acredita em terapia, o que eu acho que você deveria parar para acreditar. Mas é verdade. Todo mundo vai. Inclusive, tem uma passagem no livro de Elizabeth Gilbert, que eu não sei agora se é Comer, Rezar, Amar ou se é a Cidade das Garotas. Eu acho que é a Cidade das Garotas, porque fala de guerra. Ela fala que mesmo quando estava tendo guerra nos Estados Unidos, as pessoas procuravam terapia. Ao invés de pra falar, tipo, de luto, sobre a guerra, sobre o que tá acontecendo no mundo, como que você consegue digerir isso tudo, as pessoas vão pra terapia pra falar de amor. Então, se você parar pra pensar, a gente vai na terapia pra poder entender como a gente consegue ter paciência e viver com pessoas que a gente ama. Nossos pais, nossos amigos, nossos namorados, nossas namoradas. Então, tipo assim, a gente arranja problema até nas pessoas que a gente mais ama. E aí tem uma passagem que ela fala assim, pergunte sobre o cônjuge de alguém enquanto os dois ainda estão apaixonados. Depois faça a mesma pergunta após o divórcio. E cada vez você terá apenas metade da história. Mas não precisa ser divorciada, não precisa ter casado pra falar sobre isso, porque eu sempre odiei como as pessoas falam, ai, você é muito novo, você não entende o que é amor. Eu acho que, na verdade, o amor do jovem de 17, 18 anos talvez seja mais doloroso do que um término de um relacionamento de sei lá quantos anos, porque você já tem a maturidade pra entender amor. E quando você é adolescente, quando você é jovem, você não entende zorra nenhuma. E é muito mais intenso. Então eu acho que as pessoas deveriam parar de falar que você não entende o que é amor. Porque todo mundo entende o que é amor. E de formas diferentes. Eu nunca vou entender como você ama. E você nunca vai entender como eu amo. Tem um livro, inclusive, muito, muito bom. Que na verdade é um conto de 30 páginas. Que eu acho que todo mundo deveria ler. Que é The Writer Who Never Found Love. Que é da Bia. Eu encontrei no TikTok. Ela é uma autora nacional. Eu li em inglês porque ela tinha lançado em inglês. Mas ela já conseguiu traduzir. Então você encontra aí na Amazon. Mas é um livro que me fez pensar muito nisso. De como as pessoas amam de formas diferentes. Eu consegui entender o amor daquele personagem que tinha uma família completamente quebrada. Que ele nunca tinha amado de verdade, e eu acho isso muito estranho, porque minha família demonstra muito amor, muito facilmente, então pra mim é meio difícil entender isso, mas mesmo assim eu consigo me botar no lugar dessa pessoa que não presenciou amor na vida dele por muito tempo. Será que como ele não presenciou o amor que eu presenciei, quer dizer que ele não sabe o que é amor? Sabe? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido. De vez em quando eu acho que não faz sentido. Tem um bichinho ali. Eu vou fazer algo que eu não deveria, mas eu vou matar com um livro. Nem sujou. Próxima coisa pra gente parar pra pensar aqui. A terapia provoca reações estranhas porque, de certa maneira, é como pornografia. Ambas implicam um tipo de nudez, ambas têm potencial de excitar e ambas têm milhões de usuários cuja maioria mantém o seu uso privado. Por que infernos a gente não fala sobre terapia? Por que infernos as pessoas ainda acham que terapia é coisa pra maluco? Porque isso é uma coisa que a gente acha que tá na cabeça dos nossos pais, né? E realmente eu acho que na geração deles era coisa de maluco. Que tudo bem, as pessoas não conversavam muito sobre, então não era normalizado pra eles. Mas a gente já tá numa época que todo mundo vai pra terapia, ou pelo menos pensa em ir pra terapia, ou pelo menos sabe que deveria ir à terapia. Então por que as pessoas ainda têm vergonha de falar sobre a terapia que elas fazem? O que eu mais vejo quando eu ando com jovens da minha idade, porque eu sou jovem de 30 anos, são pessoas que todo mundo tem um transtorno. Uns têm TDAH, outros têm ansiedade, outros têm autismo, outros têm burnout. Eu só conheço gente que tem algum transtorno. Mas isso porque eu falo muito abertamente sobre minha ansiedade com qualquer pessoa que sentar do meu lado. Pra mim tá normal. E eu começo a falar do remédio que eu tomo. Mas eu percebi, saindo com, tipo, amigos de amigos, pessoas quando estão em aniversários e enfim, que não é normal falar sobre isso. Tava no aniversário, deviam ter lá uns
7 casais, e uma pessoa tomava remédio de ansiedade, assim como eu. E quando a gente foi falar sobre, todo mundo foi se distanciando. Parecia que tava com medo de falar sobre, sabe? De tocar nesse assunto. Depois de um tempo eu parei pra perceber que as pessoas que eu conheço mais profundamente daquele grupo, todos têm algum problema também. Todos têm um transtorno, mas ninguém fala sobre. Por quê? Porque as pessoas ainda têm medo de falar de terapia. Eu tive uma conversa, inclusive, com uma pessoa um dia desse, e ela tava falando sobre ter medo de ir pra terapia porque não quer ficar exposta. Não gosta de pensar nos traumas, não gosta de pensar nas coisas que são problemáticas e tentar resolver isso. E aí essa pessoa falou pra mim, você ia gostar de ter todos os seus problemas expostos assim? Aí eu falei, eu publiquei um livro falando das minhas ansiedades e dos meus problemas. Eu falo mesmo, porque todo mundo tem problema. E sofrer por causa de amor, que a gente já chegou à conclusão, o maior motivo que as pessoas procuram terapia, quem nunca, né? Então, por que não falar sobre? Só fazendo uma pausa, porque eu achei aqui no capítulo 6 que eu grifei o título do livro. Quando vocês acham o título do livro no meio do livro, vocês também marcam? Porque eu fico assim, entendi o motivo. Por mais que esse, inclusive, seja muito fácil da gente entender qual é o título do livro, né? Por que o título do livro. Mas eu fico feliz. Esse capítulo é muito legal porque ela tá meio que falando com o terapeuta dela sobre o término dela. Ela tem lá pros seus 40 anos, ela tem um filho de 11, eu acho que ele tem 11 anos, um pré-adolescente. E ela tá com esse cara há bastante tempo. E ela achou que eles iam ficar juntos para sempre, né? Ficar juntos e finais felizes. E aí eles terminam porque esse cara também tinha filhas. Só que as filhas dele já são mais velhas e saíram de casa e ele percebeu que ele não quer mais crianças na vida dele. Pessoas mudando de ideia é uma coisa que vai acontecer sempre. Então não tem por que a gente julgar. Não tem por que a gente achar que é errado. Porque acontece. E ponto final. Ela começa a falar sobre esse ex. E aí ela fala, será que eu o conhecia realmente? Sinto falta dele ou sinto falta da ideia que construí dele? E aí eu vou trazer a reflexão de que não precisa nem ser um relacionamento amoroso. Qualquer tipo de relação. Amizades mesmo. Eu tinha uma amizade de mais de 15 anos. E eu achava que eu conhecia completamente aquela pessoa. E por um minuto, por uma coisa que foi feita, eu consegui botar meio que um óculos e enxergar essa pessoa de forma completamente diferente. Dos mais de 15 anos da nossa amizade, eu parei para rever e entender que essa pessoa não era a pessoa que eu sempre achei que era. É difícil. Eu realmente achava que ela era uma amiga magnífica, eu adorava muito ela, ou era simplesmente porque eu queria ter aquela amiga daquela forma, mas as atitudes dela não mostravam isso e eu só conseguia enxergar depois de alguma coisa acontecer. Você vai ter que sentir dor, todo mundo sente dor de vez em quando, mas não é preciso sofrer tanto. Você não está escolhendo a dor, está escolhendo o sofrimento. Como falar sobre isso para uma pessoa de signo de fogo? E se você não acredita em signo, tá tudo bem, mas na minha cabeça faz sentido. Acompanhe seu raciocínio, você acreditando ou não. A ideia do signo de fogo é que fogo é muito intenso, né? Então tudo parece que tem um peso a mais, né? Tudo parece que é exagerado. Então a gente ama exagerado e a gente sofre exagerado. E é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Sofrer exagerada. Por que eu faço isso? Eu não sei. Não há explicações. Ou há, porque eu sou de leão. Mas, sendo certo ou errado, eu sou assim. E aí eu tô tentando botar na minha cabeça, e eu vou dizer tentando, porque ainda não funcionou e eu ainda sofro com isso. E tudo bem, porque a vida é sobre tentar e tentar e tentar, então eu vou continuar tentando. A gente só precisa tentar diminuir esses momentos, porque eu amo também intensamente. Eu gosto de fazer presentes, eu gosto de fazer festas, eu gosto de sentar e passar horas falando sobre os problemas daquela pessoa e tentando resolver, fazendo planilhas. Se você me diz que você não tá conseguindo fazer seu trabalho, eu vou lá e pego e faço por você. E aí eu entendi que é bom, né? É bom amar com intensidade. Quem é que não gosta de ser amado com essa intensidade? Quem é que não gosta de uma pessoa que se dedica tanto assim pra você? Mas também não me faz bem. Então eu estou tentando diminuir os meus momentos de amor intenso e sofrimento intenso. Tem o capítulo 12, que inclusive é meu número da sorte. Eu acredito em sinais, gente. Enfim, bem-vindo à Holanda, porque ela fala sobre uma paciente dela, que se chama Julie, que ela tá com um câncer terminal. E aí elas ficam conversando muito sobre o final da vida dela e como que ela vai lidar com isso tudo. A Julie fala sobre uma melhor amiga dela, que enviou pra ela o conhecido ensaio Bem-vindo à Holanda, escrito por Emily Pearl Kingsley. Vou tentar resumir. Ter um bebê é como planejar uma viagem maravilhosa pra Itália. Então você aprende tudo sobre arte, você aprende tudo sobre aquele idioma, você procura todos os lugares que você pode visitar, você vê todos os tipos de passeios, você procura sobre a moda, você fica tipo assim, quero saber de tudo pra poder fazer o melhor nessa viagem, né? Você quer uma viagem perfeita. Só que essa mãe, ela vai ter uma filha com síndrome de Down. E aí ela fala, é exatamente como se você estivesse planejando essa viagem completamente maravilhosa e aí você acaba parando na Holanda. Tem um problema lá e o voo tem que parar na Holanda e você tem que fazer essas suas férias, essa viagem na Holanda. Aí você fica com raiva, você fica desesperado, porque você não sabe o idioma de lá, você não sabe a moda de lá, você não sabe a arte de lá, você não sabe os passeios que tem que fazer lá, você não sabe qual é o lugar que é perigoso, qual não é perigoso, onde você deve ir. Se tem alguma comida típica lá que vai te fazer mal ou não, você não sabe, você não pesquisou sobre isso tudo, você não tá preparado pra isso tudo. Mas isso não quer dizer que a Holanda não é o lugar perfeito também.
Ela termina falando assim: mas, se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que você nunca se sinta livre para aproveitar as coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Esse ano eu faço 30 anos, a gente tá em maio, eu faço 30 anos em agosto, e minha mãe me teve com 28 anos. E minha juventude toda eu falei, com 28 anos eu vou ter uma filha. Eu quero ser mãe aos 28 anos. Porque minha mãe me teve quando ela tinha 28 anos. Eu e minha mãe somos muito próximas, nós somos muito amigas. E eu acabo achando que é porque ela tem uma cabeça aberta e ela é jovem, a gente tem poucos anos de diferença, então ela consegue me entender. Mas aí eu paro pra pensar que minha mãe tem uma cabeça muito fechada também pra muita coisa. Não é sobre a idade, não é sobre isso. E aí eu comecei a perceber que, chegando aos meus 30, graças a Deus eu não tinha um filho com 28. Não tinha como eu ter um filho com 28 anos. Porque eu não tinha a mesma situação financeira de minha mãe, não tinha a mesma mentalidade de minha mãe, a mesma maturidade de minha mãe. E tá tudo bem, porque a vida de minha mãe é a vida de minha mãe. A minha vida é minha vida. Então planejar é bom. Eu continuo querendo planejar muito. Como eu disse, eu sou ansiosa, então é assim que funciona a minha vida. Eu preciso planejar as coisas. Porque se eu não tiver um propósito pras coisas, eu começo a enlouquecer. Mas eu tento, hoje em dia, trabalhar em mim que eu vou planejar e eu vou mudar os meus planejamentos toda hora. Há 6 anos atrás, quantos anos é 6 anos? Já 22, é isso mesmo, né? Há 6, 7 anos atrás, se alguém me perguntasse o que eu queria fazer na minha vida, qual era o meu sonho profissional, eu ia dizer que eu queria fazer alguma coisa com moda. Porque desde criança eu dizia que eu queria ser estilista e esse era meu grande sonho. E quando você tem um sonho desde criança, você pensa, esse é com certeza certo. Porque desde criança eu sempre quis isso. Então é algum sinal, alguma coisa de Jesus, mesmo você não acreditando em Jesus. Mas hoje eu quero trabalhar com livros, eu quero trabalhar com escrita. As coisas mudam, os sonhos mudam, os planejamentos mudam. Se a gente se apegar a coisas que a gente planejou há sei lá quanto tempo atrás, nem que seja ontem, a gente vai acabar não vendo hoje, nem o amanhã. Isso é extremamente clichê e cafona, mas infelizmente é muito verdade. Você acha que eu sou uma pessoa ruim? Perguntou. E garantir-lhe que todo mundo que faz terapia preocupa-se que o que pensa ou o que faz possa não ser normal ou bom. Contudo, é nossa honestidade com a gente mesmo que nos ajuda a dar sentido a nossas vidas, com todas as nuances e complexidades. Reprima os pensamentos e é provável que você se comporte mal. Reconheça-os e crescerá. E é por isso que eu acho que as pessoas têm que fazer terapia, porque não é sobre eu sou uma pessoa ruim, eu fiz alguma coisa ruim, eu fui tóxico e eu sou ruim por causa disso e ficar se botando pra baixo por causa disso. A gente tenta que é. A gente fez merda, as pessoas fazem merda. Por mais que você queira ser uma pessoa boa, que você acha que você é boa 80% do tempo, tem o 20% que você é um demônio, que você é do mal. Pra mim, a ideia de terapia é você entender que você fez coisas erradas pra você e pros outros e como que você consegue aprender com isso. Mudar pra tentar não fazer novamente. Você vai fazer novamente, mas o bom é tentar não fazer. Essa parte é muito legal do livro, porque ela tá falando sobre a Julie, que é essa paciente que tem o câncer terminal. E a Julie fez uma lista de coisas que ela quer fazer antes de morrer. Não sei se você tem essa lista, eu tenho. Eu sou dramática, eu sou de signo de fogo e eu acho que eu preciso de uma lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer, então tem. Só que aí a Julie descobre que ela não vai morrer. O médico dela disse que o câncer dela diminuiu, ela não vai morrer mais, tá tudo certo. E aí ela acaba não fazendo as coisas que estavam na lista. Ela acaba esquecendo das coisas que estavam na lista. E eu lembrei da minha lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer. Que ela tá bem bonitinha dentro de uma pasta, em algum lugar, em alguma gaveta na minha casa. Eu não sei nem onde ela tá. Eu sei qual é a pasta. E eu sei que ela ainda está aqui nessa casa. Porque eu não joguei fora e ninguém jogou fora. Mas aonde está, não sei. E eu não tô fazendo as coisas. E quando eu fiz a lista, eu comecei a fazer um monte de coisa. E queria checar tudo. Mas depois de um tempo a gente esquece. Porque a gente não precisa. São só planos que mudam. Uma mulher disse ao marido: sabe quais são as 3 palavras que para mim são ainda mais românticas do que eu te amo? Você está linda? Ele tentou. Não. Ela disse: eu te entendo. Eu acho que é isso. E que fique claro que é eu te entendo, não eu concordo com você, ou eu acho que você está certo. Acho que é o maior exercício e o mais importante em qualquer tipo de relacionamento, amizades ou relacionamentos amorosos ou com sua família, ou seja lá o que for. E a ação de alguém tentar te entender é mais importante do que tudo. Eu acho. Esse é grandão. Temos medo de nos machucarmos, de sermos humilhados, do fracasso e do sucesso. Medo de ficarmos sozinhos, de estabelecer uma ligação. Medo de escutar o que nossos corações nos dizem, de serem felizes, de ser feliz demais. Nesses sonhos, inevitavelmente somos punidos por nossa alegria. Medo de não ter a aprovação de nossos pais e de nos aceitar como realmente somos. Medo de saúde ruim e de uma sorte. Medo da nossa inveja e de possuir em excesso. Medo de ter esperança em relação a alguma coisa que podemos não conseguir. Temos medo de mudança e de não mudar. Medo que algo aconteça com os nossos filhos, ao nosso trabalho. Medo de não ter controle de nosso próprio poder. Temos medo de brevidade na nossa vida e da duração da nossa morte. Temos medo de que depois de mortos não façamos falta. Medo de ser responsáveis por nossas próprias vidas. Às vezes leva-se um tempo para admitirmos nossos próprios medos, principalmente para nós mesmos. Eu gosto de ler livros assim e eu gosto de parar pra pensar nessas coisas, de como a gente faz várias coisas que não tem porquê.
Não tem por que a gente ter medo das coisas. As coisas vão deixar de acontecer porque a gente tem medo? Não. Por que a gente tem medo? Não adianta de quê? Ajudar o quê? Mas aí eu gosto também de pensar que o medo vai existir, manos. Por que a gente vai se culpar que a gente tá com medo? Quem é a pessoa que é realmente sem medo? Até porque não ter medo é ignorância. Porque se você tem medo, é porque você tem alguma coisa a perder. Então eu gosto de pensar como a gente passa muito tempo tentando entender qual é o propósito da vida. Mas na verdade, será que tem propósito na vida? Tem pra que a gente saber o propósito da vida? Será que a gente descobre o propósito da vida antes de morrer? Ou a gente descobre depois? E isso vai fazer alguma diferença? Porque a diferença é viver. Ou é o propósito da vida? E eu não uso drogas. Sempre que uma pessoa em um sistema familiar começa a passar por mudanças, mesmo que sejam mudanças saudáveis e positivas, não é raro que os outros membros desse sistema façam todo o possível para manter o status quo e trazer coisas de volta para a estabilidade. Se um alcoólatra para de beber, por exemplo, os membros da família frequentemente, de maneira inconscientemente, sabotam a recuperação dessa pessoa, porque, a fim de recuperar a estabilidade do sistema, alguém precisa preencher o papel de pessoa perturbada. Exemplo de, tipo, amigos que falam: por que você vai tanto pra academia? Por que você não pode ficar até tarde? Você não precisa dormir mais. Por que está batalhando tanto por aquela promoção? Você já perdeu a graça. E eu tenho um amigo que a gente conversa muito sobre isso, que a gente precisa aprender a falar não. Principalmente pros nossos amigos, a gente tem esse grande problema. As pessoas são tóxicas mesmo não querendo. Quem nunca teve aquele amigo que você disse que precisava dormir cedo porque amanhã tinha que trabalhar e a pessoa ficou chateada que você não foi pro rolê? Ou então porque você disse que não ia beber porque você tá tentando emagrecer, ou porque você simplesmente não quer beber mais álcool porque faz mal pra sua saúde, você se sente mal no dia seguinte, você não quer mais aquilo. Ou porque você disse que vai acordar cedo pra meditar e a pessoa fala: por que você vai meditar? A pessoa só quer passar tempo com você, ela gosta de passar tempo com você, ela quer que você esteja presente naqueles momentos. Por que não beber? Todo mundo vai beber porque você não tá nessa vibe, porque você vai cortar essa vibe. A gente entende. Eu não tô dizendo que o amigo tá errado em pensar assim, porque muito provavelmente você já foi um amigo que pensou assim. Que por que meu amigo não vai? Porque ele tem alguma coisa no dia seguinte, deveria estar aqui agora. Por que inventou uma mentira pra não vir hoje, quando você descobre que alguém inventou uma mentira? É porque as pessoas têm dificuldade de dizer: não tô afim, não vai me fazer bem. Quantas vezes eu inventei uma mentira porque eu queria ficar em casa? Naquele momento, se eu fosse pra aquele lugar, eu ia ficar mais ansiosa e mais agoniada. E eu decidi não ir, pra ficar em casa, vendo um filme, vendo uma série, lendo um livro, ficar em paz. A gente se sente mal por conta dessas decisões. E aí sempre tem uma pessoa, por mais que te queira bem, ela vai ser tóxica com você, porque ela acha que sabe o que é melhor pra você. Ela não gosta desse tipo de mudança. Você costumava dizer sim pra ela. Eu tenho inclusive uma prima que ela passou por um processo de emagrecimento. Ela emagreceu muito. Hoje ela é uma das pessoas mais saudáveis que eu já vi na minha vida. Ela come tudo certinho, ela vai pra academia sempre, ela tem uma bicicleta dentro de casa. E ela tem uma vida saudável e muito regrada, que pra ela funciona. Ela adora, ela inclusive foi fazer nutrição por causa disso, ela se apaixonou por isso. E muita gente não gosta desse estilo de vida dela. Eu falo assim, por pessoas da nossa família que eu ouvi comentários, mas eu sei que ela também ouviu vários comentários de amigos e tudo mais, porque eu já conversei com ela sobre isso. E quando ela emagreceu, e ela emagreceu muito, as pessoas falavam: nossa, tá parecendo doente, já tá na hora de parar. Todos os exames da menina estavam mostrando quanto ela estava mais saudável. As pessoas não gostaram quando ela mudou e ela não era mais aquele tipo de pessoa de vamos sair pra comer uma torta, e ela não ia comer uma torta, porque ela não queria comer uma torta, não ia fazer bem pra ela, ela não quer a torta. Vamos sair pra beber que nem um maluco. Ela não quer mais beber que nem um maluco. Ela acorda todo dia 4 horas da manhã, então ela não quer ficar 2 horas da madrugada na rua. Ela quer ir pra casa e acordar 4 horas da manhã. Isso faz bem pra ela. Ela viveu uma vida completamente diferente. Mas essa mudança fez muito bem pra ela. Eu sei que muitas das pessoas que fizeram esse tipo de comentário amam loucamente essa pessoa. As pessoas não conseguem lidar com a mudança dos outros, sendo boas ou ruins. Isso é triste, porque as mudanças boas a gente deveria sempre incentivar. Evidentemente, a raiva tem outra função. Afasta as pessoas e impede que elas se aproximem o bastante para enxergá-lo. Pergunto-me se John precisa que as pessoas fiquem zangadas com ele para assim não verem a sua tristeza. Aí a gente volta para aquele paciente que no início fala que todo mundo é idiota, que ele é impaciente, que ele é chato. Será que ele quer que as pessoas não percebam o que está acontecendo na vida dele? Porque se ele afasta as pessoas não vão querer estar do lado dele. E as pessoas não vão prestar tanta atenção nele. E eu acho que é por isso que quando eu vejo uma pessoa que é muito misteriosa, que é muito fechada, que não fala nada, me dá mais vontade de falar com essa pessoa e de cutucar, até entender o motivo da pessoa, de tudo. Porque na minha cabeça todo mundo é problemático, todo mundo tem algum problema. E querer ser misterioso, querer ser uma pessoa que as pessoas não conhecem, querer não falar sobre si, só pode ser um escudo. Todo mundo quer ser entendido, todo mundo quer carinho, todo mundo quer ser cuidado. Então é só um escudo. Lembrei-me de um desenho animado clássico. Ele começa de um prisioneiro balançando as grades, tentando desesperadamente escapar, mas à sua direita e à sua esquerda a cela está aberta. Não há grades. Ele faz uma pausa deixando que a imagem fique clara. O prisioneiro só precisa dar a volta, mas mesmo assim ele balança frequentemente as grades. Isso acontece com a maioria de nós.
Sentimos-nos completamente empacados, presos em nossas celas emocionais, mas existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-las. Eu vou falar uma coisa assim, que eu não sei se faz sentido, tá? Mas eu vi no TikTok uma vez um discurso de uma mulher, enfim, uma moça que tava falando sobre gente hoje em dia fala que todo mundo tá cansado emocionalmente, todo mundo precisa ter responsabilidade emocional, todo mundo tá acabado e que todo mundo tem burnout. E aí quando alguém fala que tá tudo bem, que não tá com nenhum problema, que não toma nenhum remédio, a gente acha que essa pessoa tá mentindo. Mas isso é o que a sociedade quer que a gente entenda. Que a gente acha que todo mundo é problemático. A gente começa a acreditar que a gente é problemático e que todo mundo tem que ser problemático. E a gente começa a aumentar todos os nossos problemas pra ser uma pessoa problemática. Mas que no final das contas tem pessoas que são felizes sim. Tem pessoas que estão tranquilas, tem pessoas que não tomam remédio, tem pessoas que estão de boas na vida delas. Eu não sei se eu consigo acreditar nisso. Mas eu gosto de acreditar que talvez ela esteja certa. Que é só a sociedade, que o algoritmo sempre acha que eu gosto de pessoas que riem dos próprios problemas, de como a gente é problemático e tá tudo bem, a gente é ótimo por ser problemático. Ai, nós milênios que tomamos vários remédios e é tudo normal. É importante romper o estado depressivo com ação, criar conexões sociais e encontrar um propósito diário, uma razão convincente para sair da cama pela manhã. Eu convivi muito com pessoas depressivas na minha vida, eu tenho pessoas muito próximas que têm depressão e eu já passei por momentos depressivos, já tomei remédio para isso, mas minha doença de verdade é a ansiedade, então isso inclusive faz com que eu tenha raiva de depressão. Porque a ansiedade é essa agonia que a depressão tem. Só que ao invés da gente se bloquear, ficar sem rumo para as nossas angústias, a gente quer dar jeito, a gente não para quieto. A gente precisa resolver as coisas e quando a gente não resolve as coisas, a gente fica mais ansioso e aí a gente fica querendo arranjar mais formas de resolver e a gente vai entrando em um caos completo. Vai fazer a gente correr muito, o que também não é legal. O legal é você andar no 1.0, porque já porque você tá andando no 3.0, não faz sentido. E aí com as pessoas que têm depressão na minha vida, eu comecei a entender, e que fique claro, comecei a entender, eu ainda sou uma pessoa doente também, que não entende muito bem a doença dos outros e que é egoísta mesmo e não consigo compreender muito bem, mas a gente vai tentando. E a gente pode usar um pouquinho da ansiedade para tratar a depressão. Nenhum dos dois são bons. Não são transtornos legais pra você ter na sua vida, mas a gente pode pegar um pouco do que a ansiedade faz, que é tentar resolver problemas toda hora pra conseguir sair um pouco da depressão. Então, ter metas diárias. Uma coisa que é muito difícil pra uma pessoa que tem depressão é que a gente quer que uma pessoa com depressão mude a vida dela em 2 minutos. Ou em 2 meses, ou em 2 anos. Como somos ótimos, a gente bota um planejamento de 2 anos. As pessoas conseguem fazer as coisas em 2 anos. Mas olha quanto tempo vai passar em 2 anos. Olha que desespero dessa pessoa que tem depressão, que não consegue levantar da cama para fazer as coisas. Ela pensa, vão ser 2 anos que eu não vou conseguir levantar na cama para fazer. Vai deixar ela mais agoniada. Então tentar botar pequenas metas, tipo assim, hoje você vai lavar todos os pratos. Essa é a meta da pessoa levantar. Isso é uma coisa que ela vai fazer tipo em 15 minutos. Ela teve sucesso naquele dia que ela conseguiu fazer uma coisa tão fácil. No dia seguinte, a meta dela vai ser varrer a casa toda. Ela vai fazer isso em 30 minutos, em 40 minutos. E o dia tem 24 horas e ela conseguiu em 40 minutos fazer o objetivo do dia dela. Então ela teve sucesso naquele dia. Então acho que a ideia é essa, sempre ir pegando pequenas metas, estimulando a pessoa e a pessoa ir se sentindo capaz, pra depois a gente começar a pensar em metas maiores. Não sei, na minha cabeça faz sentido. Pelo visto na cabeça da terapeuta aqui também faz sentido. Por trás das minhas perguntas está a suposição de que o Wendel seja um ser humano mais competente do que eu. Às vezes me pergunto, quem sou eu para tomar decisões importantes na minha própria vida? Será que sou qualificada para isso? Todo mundo trava uma batalha interna em algum grau. Criança ou adulto? Segurança ou liberdade? Mas independentemente de onde as pessoas caiam nessa continuidade, toda decisão feita é baseada em 2 coisas, medo e amor. A terapia luta para ensinar como diferenciar um ou outro. O Wendel aqui é o terapeuta dela. E eu não sei qual é a sua idade, mas aos 30 anos eu passo por isso constantemente. Eu falo sempre, hoje, agora. Antes, quando eu tava trabalhando com marketing, meu dia é dividido para trabalhar com marketing, trabalhar com a criação de conteúdo literário. E quando eu tava trabalhando, eu tava falando com uma amiga no WhatsApp que eu queria dormir e eu tive que tomar café e eu odeio café. Aí eu falei, ai, que saudade de quando eu tava na escola e aí eu podia dormir o dia todo e ir pra recuperação e tava tudo bem. Qual é o meu grande problema de ir pra recuperação? E agora o grande problema de não trabalhar é que você não paga as contas, né? Então é uma consequência um pouco maior. E aí a gente sente essa saudade quando a gente era criança e não tinha que tomar decisão nenhuma, porque quem tomava as decisões sérias das nossas vidas eram os nossos pais. E aí aos 30 anos eu continuo querendo que meus pais tomem decisões importantes da minha vida, porque eu acho que eu sou incapaz de tomá-las, porque eu acho que ainda sou uma criança. Por mais que eu não seja, eu saí de casa com 23 anos, eu pago minhas contas, eu trabalho. Isso é o que um adulto faz, né? Ele trabalha, ele paga as contas, ele tem um plano de saúde, ele marca os próprios médicos, ele compra os próprios remédios. Eu faço tudo isso, eu sou uma adulta. Mas eu acho que a minha tomada de decisão é muito inferior à tomada de decisão dos meus pais. E que meus amigos, eu vivo pedindo conselho aos meus amigos. Antes de eu tomar uma decisão de alguma coisa, normalmente eu falo com todo mundo. Com todos os meus amigos, na minha terapia, com os meus pais, porque eu não quero tomar grandes decisões sozinha. Eu acho que eu estou fazendo a escolha errada. E o pior,
quando todo mundo valida, diz que minha ideia é interessante, que eu deveria tomar essa decisão, eu acho que alguma coisa tá errada também. E que a gente vai se ferrar todo mundo junto. Eu penso, eu falo tanto com as pessoas porque eu quero que alguém me diga que eu tô errada. Qual o sentido nisso? Como isso pode fazer bem? Como? O psicanalista Erich Fromm, eu acho que é assim que fala, provou isso há mais de 50 anos. O homem moderno acha que perde alguma coisa, tempo, quando não faz a coisa corretamente. Então, não sabe o que fazer com o tempo que ganha, a não ser desperdiçá-lo. Aquela ideia, né, de que a gente trabalha pra poder descansar, e aí quando a gente tem tempo pra descansar, a gente se sente inútil. Mas a ideia é ser inútil. O desejo é fazer nada. A gente quer tempo para fazer nada, para fazer coisas que a gente gosta. A gente não é obrigado a fazer, ler um livro, ficar com os cachorros, andar na praia, ficar deitadinho na cama, dormir. Qual o nosso problema com perder tempo se quando a gente ganha tempo a gente não sabe usar de qualquer forma? Então qual é o problema de perder tempo se você não tá conseguindo manejar seu tempo direito? O que é tempo, no caso? E aí a gente chega no final, na última parte do livro, que são meio que as finalizações dessas consultas, dessas terapias que são os pacientes dela. E meio que o final da terapia dela também. E aí ela fala, enquanto nos anos mais jovens as pessoas com frequência procuram terapia para entender por que seus pais não agem da maneira que elas gostariam. E mais tarde as pessoas começam a descobrir como lidar com o que há. Então, minha pergunta em relação à minha mãe passou a ser de por que ela não consegue mudar para por que eu não consigo mudar. E eu acho que é uma coisa que você não aprende a fazer, porque o ser humano, ele é programado para ser egoísta e para achar problema nos outros e não querer olhar para os seus próprios problemas. Então, não acho que é uma coisa que você consegue fazer com consistência, mas o interessante é sempre se lembrar de quando você for brigar com alguém, quando você estiver com raiva de alguém, quando você achar que alguém tá fazendo alguma coisa errada, que você não consegue compreender aquela pessoa, você tentar entender que a única coisa que você consegue mudar é você. É a forma como você lida com aquilo. Então, se aquela pessoa não vai mudar o que você gostaria que ela mudasse, você consegue ficar bem com isso? Você consegue não se importar com isso? Você consegue ficar tranquila que aquela pessoa não vai mudar? Consegue? Então por que você tá com raiva? Por que você tá sofrendo com aquilo? Eu disse a Rita o que digo para todo mundo que tem medo de se magoar em relacionamentos, ou seja, todo mundo que tem o coração batendo dentro do peito. Expliquei que mesmo no melhor relacionamento possível, você pode se magoar às vezes. E por mais que você ame alguém, às vezes você magoará essa pessoa. Não por querer, mas por ser humano. Você inevitavelmente magoará seu companheiro, seus pais, seus filhos, sua melhor amiga. E eles o magoarão. Porque quando a pessoa se propõe à intimidade, magoar-se faz parte do acordo. Mas continuei. O que era fantástico em uma intimidade afetiva é que havia espaço para uma recuperação. Os terapeutas chamam esse processo de ruptura e reparação. E se a pessoa teve pais que reconheceram seus erros e assumiram responsabilidade por eles e lhe ensinaram, quando criança, a reconhecer os seus erros e também aprender com eles, então as rupturas não parecerão tão catastróficas. No entanto, se as rupturas na infância não vieram com reparos amorosos, será preciso um pouco de treino para que você as tolere. Deixe de acreditar que toda ruptura sinaliza o fim. E confie que mesmo se um relacionamento não der certo, você também sobreviverá a essa ruptura. Você ficará curado e se auto-reparará, propondo-se a outro relacionamento, cheio de suas próprias rupturas e reparações. Não é o ideal abrir-se desse jeito, abrir a mão de suas defesas. Mas se quiser as recompensas de um relacionamento íntimo, não existe escapatória. Vou parar aqui para falar um pouco sobre uma conversa recorrente que eu tenho com minha mãe, e que inclusive eu falo no meu livro. Eu acho que um dos grandes traumas da minha vida é que desde que eu era muito pequena, minha mãe sempre me deu essa ideia de príncipe encantado, encontre o seu príncipe encantado. E você precisa fazer de tudo para que isso dê certo. Esse é um problema que a gente tem muito grande na sociedade, onde aparentemente a mulher é a responsável por fazer o relacionamento dar certo. É a responsável por basicamente tudo. Então acho que essa é uma mensagem um pouco turbulenta para se passar, principalmente para uma jovem, de que ela tem que fazer de tudo para um relacionamento dar certo. Porque ela pode entender que o de tudo é se quebrar por completo para encaixar em um lugar que você não deveria estar. Mas eu acho que é uma mensagem também interessante, porque uma coisa que eu vejo muito é que para nós jovens é muito fácil de terminar relacionamentos. Divórcio só vem crescendo, relacionamentos curtos é o que tem por aí. Qualquer briga é motivo para terminar um relacionamento. As pessoas não têm mais paciência uma com as outras. E esse discurso de que a gente não pode se quebrar para se encaixar no outro acaba deixando de ser real, porque as pessoas se quebram sim. Amor é sacrifício. Por que a gente quer achar que amor é leve? E que existe sim o amor leve, que ninguém precisa se sacrificar e mudar para esse amor. O importante é o equilíbrio. Você não vai se quebrar onde você não quer quebrar pra encaixar no outro. Mas eu acho que todo mundo faz sacrifício sim, e que sacrifícios têm que ser feitos em relacionamentos. E aí minha mãe sempre fala que eu tenho que entender com quem eu quero continuar
lutando e me sacrificando. Porque em qualquer relacionamento vai ter brigas, em qualquer relacionamento eu vou ter que mudar alguma coisa, a pessoa vai ter que mudar alguma coisa. Em qualquer relacionamento a gente vai ser infeliz em algum momento, vai ser feliz em outro momento. Vai ter momentos que o casal vai estar fazendo mais sexo, vai ter momentos que o casal vai estar mais depressivo, vai ter momentos que o casal vai querer fazer mais planos, vai ter momentos que o casal vai estar entediado. Vão ter momentos estáveis, porque a vida é instável. E aí sempre que eu chego perto de terminar algum relacionamento, de terminar alguma coisa, minha mãe sempre enche meu saco falando: você vai querer começar tudo de novo? E eu acho que é a forma que ela fala que me irrita muito, porque e daí começar tudo de novo? E daí? Eu posso arranjar uma pessoa que seja melhor, todo mundo pode arranjar uma pessoa que seja melhor, mas não é sobre isso. Hoje eu entendo que não é isso que ela quer falar. É só, tipo, você vai ter que fazer isso tudo de novo, de qualquer forma, em qualquer relacionamento. Todo mundo vai brigar, todo mundo vai ter defeito que não vai conseguir mudar no outro. Então é só entender qual é a pessoa que você vai querer construir uma vida, mesmo sendo completamente diferente, mesmo sendo completamente difícil, mesmo sendo cheio de sacrifícios. Faz sentido? Na minha cabeça faz sentido. Não sei. E se você falar que não, eu provavelmente vou dizer que você é um alecrim dourado, que acha que relacionamentos são fáceis, sim. Mas eu acho que positividade demais acaba sendo tóxico também. E aí ela fala uma coisa sobre ter traumas, que é tipo, talvez nossos passados não nos definam, mas nos informem. Eu acho que esse é o grande processo de entender seus traumas. Não é quem te deu algum trauma, não é porque a pessoa te fez aquilo, se ela fez por bem ou ela fez por mal, de onde veio, porque veio, como veio, mas que aquilo que foi feito te fez mal, mas que também te construiu. Então eu acho que a gente se liberta muito quando a gente entende que nossos traumas também ensinaram alguma coisa pra gente e que a gente não precisa passar por outro trauma, a gente não precisa normalizar aquele trauma, a gente só precisa entender que a gente tá aqui hoje, que a gente continua vivendo com tudo aquilo que aconteceu e como a gente consegue viver com aquilo tudo e perdoar tudo que passou. Não necessariamente a pessoa que te fez mal, você não precisa perdoar pessoas que te causaram traumas, não é sobre isso. É perdoar o trauma. Aquilo passou, aquilo te fez e tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então vamos focar no lado bom para aquele trauma não te definir. Uma semana atrás, atraída por minha escrivania, pelo que pareceu uma força gravitacional, liguei meu notebook, abri um documento em branco e escrevi durante horas, como se tivesse aberto uma barragem. Voltei a me sentir eu mesma, mais diferente, mais livre, mais relaxada, mais viva, experienciando o que o psicólogo, não sei falar o nome dele, chama de fluxo. Eu marquei isso porque quando eu tô em algum projeto literário, eu tenho muito disso. Eu passo dias e mais dias empacada e no meio do nada eu escrevo bilhões de capítulos. Os 2 livros que eu finalizei foi dessa forma. E eu acho que isso é muito da pressão que a gente acaba colocando sobre as coisas, de que eu tô fazendo um projeto literário que eu preciso finalizar. Algumas pessoas se dão bem com metas, mas se você não é uma pessoa que se dá bem com isso, para de botar uma pressão muito grande, porque principalmente criatividade, se você coloca uma meta, muito provavelmente ela vai te bloquear. Não sei nem o que falar sobre isso. Pra quem tá em algum projeto literário e gosta de escrever, a minha dica é: leia A Grande Magia, de Elizabeth Gilbert. Ela vai te ajudar muito mais do que todo mundo, e é isso. Escrevi sobre como, às vezes, temos a chave para uma vida melhor, mas precisamos de alguém que nos mostre onde largamos a maldita chave. Escrevi sobre como, para mim, essa pessoa foi o Wendell, e como, para os outros, essa pessoa às vezes sou eu. Eu marquei essa parte também porque, normalmente, quando eu tenho um problema muito grande na minha vida, e eu já disse que eu gosto que pra tomar decisões eu preciso da validação de um monte de gente, dos meus amigos, da minha família, enfim. Alguém já me deu uma resposta logo no início, quando esse problema estava acontecendo. Eu já sabia dessa resposta. Eu já tinha dito pra alguém que eu achava que essa era a resposta, só que aí, por algum motivo, eu decidi ignorar. E aí, quando o universo fala: agora tá na hora de você resolver esse problema, alguém é escolhido pra poder me dizer exatamente a mesma coisa que já foi dito milhões de vezes por qualquer outra pessoa. Eu já sabia, sei lá quantos milhões de anos atrás, mas naquela hora, aquela pessoa falou e fez todo sentido. E tudo se iluminou. E aí você quer que eu não acredite no universo, em destino, em magia, em energia? É claro que faz sentido, minha gente. As coisas só são feitas quando as coisas são alinhadas. Quando alguma coisa lá em cima manda resolver, entendeu? Existe um ditado bíblico que, em tradução livre, seria: primeiro você fará, depois você compreenderá. Às vezes é preciso dar um salto de confiança e vivenciar algo antes que o significado fique aparente. Eu preciso falar alguma coisa sobre isso? Preciso. Uma das coisas que eu falo muito e que eu inclusive botei no meu agradecimento de quando eu lancei meu livro, uma das coisas que eu sei fazer muito é tentar. Eu cresci numa família que, tipo assim, meu pai sempre quis que todo mundo empreendesse e sempre encheu o saco pra todo mundo trabalhar e pra todo mundo fazer as coisas muito rápido. E minha mãe sempre foi a pessoa que vive no Alice no País das Maravilhas, então tudo é possível e você é capaz de tudo e o mundo é maravilhoso, enquanto o outro tá dizendo meio assim, ou você faça, porque se você não fizer, vai dar ruim, então tente. E obviamente isso criou uma criança um pouco problemática, uma senhora um pouco ansiosa, mas o que foi importante, e aí vem aceitar que traumas te dão coisas boas e coisas ruins. Esse meu trauma de infância, de meu pai sempre tá me falando pra tentar as coisas e minha mãe sempre me dizendo que eu sou capaz de fazer as coisas, e eu ficar descobrindo que na realidade você não pode todas as coisas e que de vez em quando tem gente que ganha as coisas sem tentar, de vez em quando as pessoas ganham as coisas tentando menos do que eu tentei. Isso me fez ser uma pessoa que quebra a cara
que erra um monte de vezes, que fracassa em várias coisas, mas eu não deixo de tentar. Teve um dilema recentemente na minha vida que minha tia veio conversar comigo, tipo, você acha que você deve fazer isso? Como é que você tá se sentindo sobre isso? Será que vale a pena? E eu falei, minha tia, eu não sei. A resposta é que eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu sei é que eu vou tentar. Não existe alguém me dar uma oportunidade que eu acho boa na minha cara e eu não fazer. Porque vai haver uma possibilidade grande de não dar certo. Mas vai haver também uma possibilidade grande de dar certo. Vai dar certo ou não. Então isso é bom do meu trauma. Eu acabo fazendo as coisas. E eu acho que tentar é o essencial nessa vida. A coisa mais importante nessa vida é tentar. Tentar tudo. Mesmo que você ache que vai dar merda. Eu acho que é importante tentar. Mesmo se der merda, é importante você aprender com isso que você tentou fazer. Os relacionamentos na vida não terminam de fato. Mesmo que você nunca veja mais a pessoa. Cada um de quem você foi próximo continua vivo em algum lugar dentro de você. Seus antigos amores, seus pais, seus amigos, pessoas vivas e mortas, simbólica ou literalmente, todos eles evocam lembranças, conscientes ou não. Com frequência, eles influem como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Às vezes você conversa com eles em sua mente, às vezes eles falam com você durante seu sono. Essa foi a última passagem que eu anotei aqui, porque a gente perde pessoas, né? Eu vi um podcast da Liv, inclusive, um dia desse, que ela tava falando que na fase dos 20 anos dela, é o momento que você tá ali com pessoas que seus amigos são aqueles que vão ter filhos e você vai ser a tia dos filhos dele e que você vai ser a madrinha do casamento dessas pessoas e que você tá escolhendo pessoas que vão estar na sua vida. Mas como eu disse, eu tive uma amizade que eu conheci a pessoa quando eu tinha 12 anos, fui amiga dessa pessoa até os meus 26. E depois eu perdi essa pessoa completamente. Eu fiz amizades nesses últimos 3 anos com pessoas que eu quero pro resto da minha vida. Mas quem disse que elas vão estar pro resto da minha vida? Quando eu era mais nova, eu não conseguiria imaginar minha vida fazendo várias coisas se não fosse pra ganhar a aprovação de minha avó. Validação de minha avó, porque ela era uma pessoa muito importante na minha vida. E hoje em dia eu não tenho mais ela, minha avó morreu. Então as pessoas vão embora. Mesmo a gente querendo botar na nossa cabeça que aquele amigo é muito especial, aquele amigo nunca vai embora. Porque relacionamentos a gente já tem na nossa cabeça mais certo de que relacionamentos vão acabar. E a gente já tá mais tranquilo com isso. Tipo, não tenha grandes expectativas de para sempre em um relacionamento amoroso, mas amizade sim. Amizade não, gata. Ninguém, nem na sua família. Para de dizer que você tem necessidade de alguém na sua vida. Você não tem necessidade de ninguém, nem do seu pai, nem da sua mãe. Pela lei da natureza e do universo, eles vão embora antes de você. E você vai parar de existir? Não vai parar de existir. Não vai parar de ter propósito na sua vida. Você não vai precisar deles para respirar. E aí isso pode ser desesperador, porque você vai falar, então, somos todos sozinhos. E que tipo de vida é essa que a gente quer viver? Em ser sozinho? Mas não é sobre ser sozinho, porque todas as pessoas que você perderam ainda estão com você. Todas as pessoas ainda têm influência sobre você. Eu ainda faço um monte de coisa porque eu quero a validação de minha avó, mesmo ela não estando mais aqui pra me dar validação. Então não importa se tem um final de um relacionamento, seja lá qual for ele. Vamos apreciar o valor que as pessoas têm na nossa vida naquele momento. Porque é esse momento, é essa pessoa, naquele momento que ela foi mais importante pra você, que vai continuar sussurrando no seu ouvido durante toda a sua vida. E é isso, quase uma sessão de terapia aqui. Acho que todo mundo deveria ler. Eu tentei não dar spoilers, por mais que eu li frases de vários momentos. Então leiam esse livro. Eu sei que parece um tijolo. Ele é um pouquinho longo mesmo, tem 400 e poucas páginas. Mas lê aos poucos, não precisa ler toda hora não. Os capítulos são curtos. Eu indico demais esse livro para pessoas que nunca fizeram terapia, para elas terem vontade de fazer terapia. Indico muito também para quem faz terapia e gosta da sua terapia, para você admirar ainda mais esse processo. E não esqueça de, caso você queira comprar o livro, pega o link aí na descrição, na legenda, porque você me ajuda a ganhar comissões, ganhar dinheiro. Me segue nas outras redes sociais para ter acesso a outros tipos de conteúdos que eu tô sempre postando. Ia me ajudar muito se você fizer isso. Dá like, compartilha, enfim, faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Deixa nos comentários a sua história, o que você pensou quando eu tava falando em cada um desses momentos. Qualquer reflexão que você teve com esse vídeo. Se você já leu e gostou, me ajuda a influenciar as pessoas a lerem esse livro aí nos comentários. Fala bem dele aí, na moral, faça esse favor. E é isso. Acho que não tem mais o que falar. Até a próxima.